Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em MVP em SQL Server e hoje vou fazer uma pequena introdução em Failover Clustering no SQL. Então, primeiramente, o que é Failover Clustering? O Failover Clustering ele é, na verdade, uma funcionalidade do sistema operacional Windows Server, né, que, uma vez ativada, permite que você instale aplicações, como por exemplo o SQL Server, fornecendo a esta aplicação funcionalidades de alta disponibilidade em casos de falha de software ou hardware. Por exemplo, a perda de um disco, falha de uma placa de rede, né? Essa alta disponibilidade ela é feita de forma que, ocorrendo uma falha de hardware ou software, automaticamente o serviço de cluster vai detectar essa falha e vai fazer o failover, a transferência de forma automática para um outro nó que esteja compondo o cluster. Por que eu digo um outro nó? Porque quando você pensa em configurar um cluster, você precisa de no mínimo 2 nós. Tá? Dependendo da versão do sistema operacional, você pode ter 8 nós, no caso do Windows 2003, você pode chegar até 16 nós no caso do Windows 2008. Mas no mínimo você vai precisar de 2 servidores físicos para montar o seu cluster. Tá, ok? A redundância, ou seja, o failover, ele ocorre no nível de instância do SQL. Né? Então, se acontecer uma falha, automaticamente o serviço de cluster detecta essa falha e faz o failover de toda a instância do SQL para o segundo nó do cluster. Tá? Então, todos os bancos de dados que ali estão, automaticamente serão transferidos para o outro nó, vão subir nesse outro nó e o SQL estará disponível ali em questão de alguns segundos. Tá legal? Bom, impacto na aplicação no caso do failover. Você vai sofrer aí, obviamente, uma pequena interrupção na conectividade com o servidor, porque, afinal de contas, o serviço do SQL caiu. Né? Vai cair, o serviço de cluster detecta essa falha, falou, opa, o SQL está indisponível. Oh, legal, transfere ele, então, para o outro nó do cluster. Né? E aí, esse período aí de indisponibilidade de alguns segundos, a sua aplicação vai ficar sem conectividade com o SQL, né? Mas em alguns segundos o SQL volta a ficar operacional, respondendo pelo mesmo nome, respondendo pelo mesmo IP, bastando apenas as aplicações se reconectarem. Tá legal? Então, existem basicamente duas configurações de failover clustering, né, para o SQL, que nós chamamos de ativo-passivo, né, e ativo-ativo. Então, em cima dessas duas básicas configurações aí, podemos montar diferentes cenários, dependendo do número de nós que compõem então o nosso cluster. Então, pensando num cluster de 3 nós, né, eu posso ter aqui uma instância ativa, né, aqui o asterisco simboliza que o SQL está ativo, né, nesse servidor, e um outro servidor como passivo, ou seja, ele é quem vai assumir os recursos do SQL caso uma falha aconteça. Tá, okay? Eu posso ter ainda aqui mais uma instância de SQL ativa em um outro nó. Né? E o nó do meio aqui vai ficar como stand-by das duas outras instâncias. Né? Eu ainda posso colocar mais uma instância e ter 3 nós ativos. Né? Nesse formato aqui, nesse cenário, um servidor é passivo do outro. Tá, ok? Se alguma falha acontecer, eu posso mover a instância do SQL, nesse caso, para qualquer um desses 2 nós. Né? Nesse caso da instância 3, observe que eu tenho 2 servidores passivos aqui. Então, se uma falha acontecer nesse servidor, eu posso mover o SQL para cá, né, ou para cá. Tá ok? Um outro cenário seria N ativos e um passivo. Então, eu sempre vou ter um servidor ativo. Eu tenho o SQL rodando em um servidor físico, eu tenho uma outra instância de SQL rodando num outro servidor físico, e esse servidor do meio ele fica como stand-by no caso de uma falha acontecer em qualquer uma das duas instâncias. Tá legal? E um outro cenário ainda seria N ativos e um passivo. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho sempre 3 ativos. Né? Então, vamos imaginar aqui uma instância de SQL rodando em cada um desses servidores físicos. E esse servidor apenas como passivo, aguardando que uma falha ocorra em qualquer uma das instâncias de SQL ou até mesmo nas 3. Neste caso, obviamente, temos que ter aqui um servidor com uma boa capacidade de processamento para que ele possa suportar aí a carga de processamento das 3 instâncias. Tá legal? Exemplificando isso, né? Como que funciona um cluster ativo-passivo? Então, aqui neste exemplo, eu tenho um cluster com 2 nós, tá ok? Cada nó tem 2 placas de rede, uma para a rede pública, uma para a rede
que nós chamamos de Heartbeat, que é a rede que, na verdade, está sempre verificando a saúde do serviço do SQL, a saúde do cluster, se alguma falha ocorreu, para então ativar o failover, né? E eu tenho ainda uma outra placa aqui, que é a minha, simbolizando a minha HBA, que me faz a ligação com a storage. Observe que eu tenho 4 letras aqui, 4 discos, e esse disco, então, ele é apresentado para os dois servidores, né, de forma que, se uma falha acontecer, o serviço de cluster possa fazer a movimentação desses discos para esse outro nó, e esse nó possa, então, passar a ter a permissão de gravação nos discos. Então, nesse exemplo, eu tenho o SQL ativo, né, no nó 1. Observe que o SQL possui um nome totalmente diferente dos nomes físicos, né, que é o nome virtual, e é através desse nome que as aplicações se conectam no SQL. Né? Então, se uma falha acontecer aqui neste servidor, no Node 1, o serviço de cluster, através da rede de Heartbeat, vai detectar essa falha e vai fazer a transferência da instância do SQL e dos seus discos para o nó que estava até então em stand-by, e esse nó passa a ser o novo, né, servidor que estará assumindo a carga de processamento, e aí você tem todo o tempo necessário para fazer o reparo no servidor que até então apresentou a falha. Tá legal? No caso de um cluster ativo-ativo, eu tenho uma instância de SQL sendo executada em cada servidor. Né? Então, eu posso ter aqui na minha rede pública algumas aplicações que se conectam em bases de dados que estão aqui na instância 1 e algumas aplicações que se conectam em banco de dados que estão na instância 2, né? Com discos totalmente isolados, né? Cada instância acessando discos diferentes. Né? No entanto, se alguma falha acontece em qualquer um dos dois nós, o serviço de cluster identifica a falha e faz a transferência dessa instância para o segundo nó, que até então era o stand-by, né, da instância 1. Tá, okay? E aí, a partir desse momento, eu tenho duas instâncias de SQL rodando em um único servidor, né, e você pode então atuar também no reparo aí do nó que falhou. Tá, ok? Bom, diante disso, né, quais são os requisitos aí? No mínimo 2 servidores, ok? 2 placas de rede e uma HBA. Então, nesse exemplo aqui, observe que eu tenho aqui para cada servidor, eu tenho 2 placas de rede, uma para rede pública, uma para rede privada e uma HBA, tá ok? Então, eu tenho aqui 3 redes, né? Eu preciso de uma storage compartilhada, porque eu preciso, né, montar os volumes, apresentar esses volumes para os servidores que compõem o cluster, tá ok? Eu preciso de um nome virtual para o SQL, eu preciso de um nome para o cluster, eu preciso de 2 nomes físicos, né, um para cada servidor, 4 endereços IPs, né? Pô, mas 4 endereços IPs? Exatamente. Por quê? 2 deles vai um para cada servidor físico, tá certo? Um outro IP é para o serviço de cluster. Quando você instala ativa o failover cluster, ativa a funcionalidade de cluster no sistema operacional, você cria um cluster, então você precisa dar para ele um nome e um IP, tá ok? E você precisa de mais um IP para o nome virtual do SQL. Então, lembre que, como eu disse aqui, o SQL ele tem um nome totalmente diferente dos nomes físicos do servidor. E é através desse nome que o SQL responde para a rede, e aí aqui você atribui um nome e um IP exclusivo para a instância do SQL, tá ok? Bom, eu preciso de um domain controller, porque quando eu configuro o SQL em cluster, eu preciso configurar o serviço do SQL como uma conta de domínio. Tá legal? Então, no Windows 2008, não existe restrição de hardware, tá ok? As configurações de hardware não precisam ser idênticas. Pô, eu tenho 2 servidores no meu cluster, eu preciso que seja a mesma capacidade de processamento, a mesma quantidade de memória, não necessariamente, tá? Você pode ter um servidor como stand-by, sendo um servidor um pouco mais, vamos dizer assim, menor em capacidade de processamento, e o seu servidor principal, onde a instância fica, vamos dizer assim, por default ativa, ser um servidor mais parrudo. E em caso de uma falha, o servidor stand-by vai assumir, você vai ter uma queda na sua capacidade de processamento, mas é aceitável para o seu negócio, né? Tá ok? Bom, pessoal, é isso aí. Eu estou deixando aqui algumas referências aí para que vocês possam estar utilizando aí no dia a dia e buscando mais informação a respeito do failover clustering, né? O site do blog do pessoal de cluster, do time de clustering, um link aqui com alguns recursos técnicos sobre failover, tá ok? É isso aí. Obrigado e até a próxima. Tchau.